Galera, vamos falar hoje sobre um tema muito importante, um tema também aí que eu acho que todo mundo gostaria de entender melhor, que é o medo e a insegurança. Medo e insegurança do que, João? Medo e insegurança do nosso mercado digital. Medo de começar, medo e insegurança. Tudo aquilo que te traz medo hoje aí nesse mercado digital. E é o seguinte, vamos começar falando sobre, primeiramente, o que é o medo, né? Medo é uma distorção da realidade. Primeiramente, a gente tem que entender e partir desse princípio. Medo é uma distorção da realidade. Então, a gente entendendo que o medo é uma distorção da realidade, primeiramente, o que a gente vai ver em seguida? A insegurança. A insegurança, ela vem por um... Primeiro, o medo e a insegurança, eles andam lado a lado, né? Mas assim, a insegurança, ela geralmente está associada a uma falta de conhecimento técnico. E o medo, por sua vez, ele está associado a tudo que é novo. Tudo que é novo para você te causa medo. Então a gente tem um psiquismo de... A nossa cabeça é programada para isso. Não tem uma fórmula mágica. Todo mundo sente medo de alguma coisa. Tô passando um creminho aqui que eu queimei a mão no sol. Tive uma insolação. Então assim, todo mundo tem medo de alguma coisa. E como que a gente faz então para superar esse medo? A gente primeiro tem que entender que o medo, ele é um princípio de tudo que é desconhecido. E ele também, por sua vez, é uma distorção da realidade. Na verdade, a gente não consegue ter ausência de medo, certo? Por que, João, que a gente não consegue ter ausência de medo? Porque ele é do nosso psico. Simplesmente assim. E tudo que é novo nos causa medo. Então, como que a gente tem que levar a vida no digital, mesmo com medo? Primeiramente, diminuindo a sensação de insegurança. E, João, o que é então que causa a sensação de insegurança? A insegurança, ela é muito por virtude da falta de conhecimento técnico. Bom, se eu sei que a insegurança vem por falta de conhecimento técnico, como eu, em sã consciência, posso fazer para não ter insegurança e, consequentemente, diminuir o medo? Bom, vamos lá. Primeiro, estudar. Não tem para onde fugir. A gente tem que estudar, a gente tem que enfiar a cara em livro, a gente tem que... Eu até esqueci de pegar um livro que eu estou lendo também, eu estou quase no final dele. O livro se chama Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Ele fala especificamente sobre o medo. Se vocês um dia aí quiser ler esse livro, eu indico, super indico, é muito bom. Então, ele fala sobre o quê? Especificamente sobre o medo. E qual é o princípio, qual é o conceito desse livro? Ele traz para a gente uma mensagem de que o medo, ele é um bloqueador. Ele bloqueia a nossa capacidade cognitiva de raciocinar. Às vezes a gente tem uma oportunidade, a oportunidade está na nossa frente. A oportunidade está nos nossos olhos. Porém, a gente com medo e com insegurança não tem capacidade cognitiva de raciocínio. Por mais óbvio que a coisa pareça ser, por mais próximo que pareça estar, a gente pode estar a 2 metros e a gente não consegue enxergar. Porque o medo, ele é um bloqueador cognitivo. Bom, partindo do princípio de que o medo é uma distorção da realidade e partindo do princípio que a insegurança, ela é muito por virtude de uma insegurança por falta de qualidade, de habilidade técnica, não de qualidade técnica. Qualidade todo mundo pode adquirir. Você pode não ser bom em algo e com o passar do tempo você se torna especialista naquele determinado nicho. Nicho a gente falou na live passada. Então, a gente se torna especialista com o passar do tempo em determinado nicho.
Eu comecei minha carreira no CLT, acho que isso daí é padrão do nosso mercado brasileiro. A gente, como pessoa, na escola, nunca fomos, como a gente pode dizer, a gente nunca foi educado para ter o nosso próprio negócio, a gente nunca teve educação financeira, a gente nunca teve educação emocional, a gente nunca teve administração do medo na escola. Por quê? Na escola eles te ensinam a ler e escrever o básico do básico e te ensinam a votar. Basicamente é isso. Para o sistema do governo, a gente. Não estou falando de político, tá? Não é questão de política isso. Para o sistema governamental, o que importa é a gente tirar o nosso título de eleitor e votar. Para que a máquina pública não pare de funcionar. Porque no final das contas, quem mantém o governo, quem mantém uma nação, quem mantém um país, somos nós, pessoas. Eu não estou falando de CLT ou de empreendedor, de empresário que tem negócio, grande ou pequeno. Eu estou falando de pessoas. Quem mantém nossa nação, quem mantém o nosso governo funcionando, somos nós, que geramos a economia de um país, que geramos a economia de uma nação. Então a gente é doutrinado desde o princípio para a gente apenas tirar o nosso título. A finalidade é essa. E aí eles vêm com a gente com outras conversas de faculdade, de pós, de mestrado, de doutorado, de MBA. Tudo isso é importante, tudo isso é relevante. Claro que é. Isso é importante, isso é relevante sim. Só que não é só isso, tá bom? Por exemplo, a gente trabalha com cronograma, a gente trabalha com agenda na agência. E se a gente não tem essa organização, se a gente foge dessa organização, cada vez mais que a gente foge do nosso cronograma, da nossa organização ali, a gente abre espaço para erros, a gente abre brechas para que uma série de erros aconteçam, e com isso a gente sabe que tem muita consequência. Então, assim, o medo ele bloqueia nossa capacidade cognitiva de raciocínio. Às vezes algo está próximo, igual eu falei já no começo, às vezes está muito próximo, está muito perto. O seu objetivo está 2 metros de acontecer, mas você não consegue raciocinar, você não consegue ter clareza. Pensa num copo cheio de água e aí você chacoalha e ele fica cheio de bolha. Isso é sua mente quando está com medo ou quando está com insegurança, porque os dois sentimentos são muito parecidos. O medo ele é um sentimento. Vamos dar um exemplo aqui. Tem um pitbull no meio da rua. Você está andando na rua e esse pitbull está andando também ali, está do outro lado da rua e tudo mais. E de repente esse pitbull ele começa a correr atrás de você. Não necessariamente correr atrás, mas ele começa a vir até você em uma velocidade muito maior do que o normal. Automaticamente, o seu cérebro tem alguma emoção, tem algum sentimento. E o que vai acontecer ali? Você vai pensar assim: poxa vida, aquele pitbull ali vai me atacar. Eu vou me lascar com aquele cachorro. Então, esse é o primeiro sentimento, que gera medo. Aqui não é nem insegurança, mas gera medo. Beleza? Pegou essa parte? Então tá vindo o pitbull. Isso aqui é um exercício que a gente está fazendo para a gente ter mais clareza do que é o medo. A gente tá lá, o cachorro tá vindo, o pitbull tá vindo, correndo numa velocidade muito fora do normal, tá desproporcional, e a gente automaticamente pensa que vai ser atacado por aquele pitbull. Mas do nada, quando chega mais próximo, mesmo na velocidade superior, você vê que aquele pitbull é o pitbull do seu vizinho. É o pitbull que você sai para trabalhar, passa ali na frente, fala com ele. Você volta do trabalho, passa ali na frente, fala com ele. No final de semana você está de folga, seu vizinho também está de folga. Aí vocês batem um papo ali, você acaricia o pitbull, tudo mais. Então você percebe que nem sempre aquele pitbull ele está vindo para te atacar.
Então, a lição que a gente tira desse exemplo é o seguinte: é a distorção da realidade. O Pitbull, ele realmente ele tá vindo numa velocidade superior. Só que você não sabe até então que aquele Pitbull é um Pitbull que conhece você. E você conhece ele também, consequentemente. Então o que, que vai acontecer ali? Você vai interpretar de outra maneira aquela realidade. Tendo essa interpretação diferente, qualquer coisa que aconteça depois se torna mais leve, mais sucinto. Então vamos lá. Poxa vida, eu tenho medo de iniciar no mercado digital. Eu tenho medo da exposição, eu tenho medo das pessoas falarem mal, eu tenho medo de virar chacota, eu tenho medo disso, de aquilo. Mal você sabe que isso é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Vou falar o nome para não dar ibope para essas pessoas, mas tem um rapaz aí no mercado digital que hoje está sendo muito falado sobre o helicóptero. Não sei se vocês já sabem, já viram isso e tudo mais, mas ele está sendo muito falado sobre o helicóptero. E os haters caem de pau nele, cai matando mesmo, fala mal à torta e à direita. Eu acho que desde quando eu acompanho o trabalho dele, porque assim, quando você está no mercado, você não acompanha o trabalho de certa pessoa em um tom de crítica àquele trabalho. Você acompanha aquela pessoa num tom de, assim, o que eu posso fazer, que ele está fazendo, que pode agregar no meu trabalho hoje. É basicamente isso. Então, assim, ultimamente muito se fala mal nos comentários dessa pessoa. Só que, na cabeça do hater, ele não entende como o mercado funciona. Ele só quer falar mal de você. Porque ele não concorda, às vezes o princípio é outro e tudo mais. Então ele quer achar um pretexto para falar mal. E geralmente essas pessoas nem tá se importando com esse comentário negativo. Essa pessoa já está um pouco mais madura, já está calejada do mercado, já sabe como o mercado funciona e tudo mais. Então o que vai acontecer? Automaticamente a ferramenta, os algoritmos, eles não diferem. Logicamente, se for algo que infrinja a política de privacidade da plataforma, você pode tomar um bloqueio na sua conta por algum comentário irregular, né? E tudo mais. Só que ele não tem esse discernimento, a não ser que aflinja a política, ele não tem esse discernimento do que é um hater, do que é um comentário ruim, negativo e do que é um comentário positivo. Ele não tem esse discernimento. Então a entrega do conteúdo, a entrega dos vídeos e tudo mais vai continuar da mesma forma ou até aumentar na maioria dos casos. E aí conforme aumenta essa entrega, hora ou outra, você vai acabar caindo para aquela pessoa que realmente precisa daquilo, que realmente precisa ouvir o que você tem para falar. O mercado funciona dessa forma. Se você pode analisar o mercado de forma bem analítica mesmo. As pessoas que têm maiores resultados, elas não têm medo. Na verdade, não é que não tem medo, porque vamos voltar ao princípio. Todo mundo sente medo porque está implícito no nosso cognitivo, no nosso psico. E o que difere essas pessoas de sucesso é o seguinte: qual é a capacidade de administrar o medo que essa pessoa sente, tendo base de que o princípio do medo é uma distorção da realidade e muito impulsionado por insegurança, que por sua vez está relacionado à falta de habilidade técnica. Por que eu estou falando que ele está associado à falta de habilidade técnica? Primeiro, se você não tem dinheiro para fazer uma contratação para sua equipe, você tem que saber fazer. E quando você tem o dinheiro, você vai contratar,
você tem que saber da mesma forma, porque você vai ter que saber cobrar. Então o medo, ele nunca se dissipa. Se você for pegar nomes aí do mundo afora, nem estou falando agora do mercado digital, vamos pegar lá do UFC, o Vitor Belfort. Tem uma entrevista dele que ele fala que o medo sempre esteve presente na carreira dele. E Vitor Belfort é o primeiro campeão do UFC, é a primeira pessoa do UFC a se tornar campeão mais jovem, mais cedo na história do UFC. E ele fala explicitamente isso, ele fala o seguinte: o medo sempre esteve na minha carreira, o medo esteve quando eu fui campeão muito jovem, o mais jovem da história do UFC, até hoje, com uma idade que ele já estava bem avançado. Hoje eu não sei nem se ele está aposentado ou não acompanho muito o UFC, mas eu acompanhei essa história para trazer e dar embasamento aqui nesse contexto do nosso tema de hoje. Isso é verídico, se vocês forem atrás, forem pesquisar, vocês vão saber, vocês vão ver que isso é verdade. Então assim, o medo ele sempre está relacionado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas o principal fator que vai fazer você ter sucesso no digital é saber administrar o medo. O medo pode vir então como? Pode vir por escassez de recursos, pode vir pela falta de habilidade técnica, que isso sempre está relacionado ali à insegurança. O medo sempre é maior quando se sente insegurança, né? Então a gente sabe que isso é um sentimento. E como a gente faz então para superar isso? É o mais difícil, né? Bom, eu falei sobre um livro que eu pratico no meu dia a dia, que me ajuda com isso. Ele se chama Mais Esperto que o Diabo. Ele tem milhares aí de exemplares vendidos no Brasil e no mundo. Ele é um livro o autor é o Napoleão Hill, e ele tem uma introdução um pouco diferente. Se você tem várias versões, então se você pegar uma versão mais atual, provavelmente a parte introdutória dele vai ser um pouco diferente de outras versões, mas o conceito, o princípio é o mesmo. Então o medo ele é um bloqueador nesse contexto do livro. O medo bloqueia você de tomar decisões, o medo bloqueia você de enxergar oportunidades, o medo bloqueia você de conseguir prosperar, de conseguir ter o seu negócio. E aí você todos os dias acorda e vai para o trabalho reclamando. Verdade ou mentira? Seja reclamando do seu chefe, seja reclamando do dono, seja reclamando dos colegas de trabalho, dos colegas de profissão, seja reclamando porque ganha pouco, seja reclamando porque tem muito serviço. E por que você não toma uma coragem de administrar o medo e ir para cima? É por isso que eu e minha equipe a gente montou a imersão Plano Digital. Eu vou estar ao vivo dia 25 de janeiro, às 20 horas. Eu vou montar um e-commerce com você ao vivo, não é papo furado, e vai ser da forma mais prática possível. Eu sei montar muito site em código. Eu trabalhei 10 anos em uma empresa de tecnologia, eu prestava suporte para a experiência de usuário. Iniciei em chão de fábrica, como auxiliar de produção, fui galgando meu espaço, me desenvolvi ali, minhas habilidades, e até que eu falei, não, cara, preciso superar o meu medo, eu preciso encarar a realidade. Se eu quero algo maior, eu preciso administrar o meu medo para conseguir ter algo melhor na vida. E poxa vida, você deve pensar assim, cara, mas ter algo melhor te faz ser uma pessoa melhor? Não, isso não está associado. Índole, caráter não está associado a valor financeiro, a dinheiro na conta, quanto você tem no banco. Não está, essas coisas não têm relação uma com a outra. Tá bom? A gente tem que entender isso.
Mas a pauta daqui hoje é superar o medo para você conseguir desfrutar de uma qualidade de vida melhor. E o que é essa qualidade de vida melhor? É liberdade de tempo, liberdade geográfica e também a liberdade financeira. Porque ela chega uma hora ou outra. E se você tem ela, você consegue ter liberdade de tempo, porque você compra o tempo. Eu falei aqui durante a live que a gente trabalha com um cronograma, a gente tem agenda. Se a gente não tivesse agenda, a gente ia trabalhar para alguém que tem agenda. Entende como funciona o negócio? Provavelmente você presta algum serviço e você trabalha com agenda já. Porque se você não trabalhar, vai ser uma loucura, vai ser totalmente uma zona o seu negócio. E se você não tiver uma agenda, você vai trabalhar para alguém que tem. A verdade é essa, a verdade nua e crua. E aí, quando você está na corrida dos ratos, não adianta reclamar, amigão. Não adianta reclamar porque não vai mudar. Nunca vai mudar. O sistema não muda por conta de um e por conta de outro. O sistema, a gente tem, o brasileiro tem a capacidade de mudar o sistema. Só que muito polarizado, sem união, sem entendimento ali, nunca vai mudar. Então o que você vai fazer? Você vai esperar outras pessoas terem o mesmo raciocínio, o mesmo entendimento da realidade que você? Ou você vai tomar uma decisão e começar a controlar o seu medo? Já falei, eu e minha equipe a gente montou uma baita imersão, vai ser ao vivo. Vai ser muito diferente do que vocês estão acostumados no mercado digital. Porque a galera faz o seguinte, não é verdadezinha, faz sentido isso ou não? A galera faz o seguinte, a galera chama você para um evento, aí vai lá, coloca uma aula meia boca, que não te ensina nada. Eu já falei, eu vou montar um e-commerce com você. Para quem não sabe como é um e-commerce é um site. Ele é um site que você consegue fazer zilhões de coisas, tem milhares de possibilidades. Você consegue montar uma loja para você, você consegue montar um portfólio para você, você consegue montar a sua agenda autogerenciável. E assim, tudo sem código, tudo sem programação. Graças a Deus aí os programadores já facilitaram as nossas vidas. Se eu for fazer para você um site por código, eu sei fazer. Eu sei que a gente tem que ter HTML, a gente tem que ter o CSS, a gente tem que ter o JavaScript. O HTML está associado à parte de texto, o CSS está associado à parte de imagens, o JavaScript está associado à parte de integrações. Tudo isso são códigos ali e isso a gente digita esse código em uma IDE, em uma plataforma que entenda esses códigos. A gente tem diretórios, a gente tem tudo isso. Então, se eu for montar para você, eu monto. Só que eu não quero isso, porque eu quero realmente ajudar, desmistificar, facilitar, trazer praticidade. Entende o que eu estou falando aqui? Faz sentido ou não? A galera convida e a galera... Em um tema simples, de uma coisa simples, a galera consegue trazer um oceano de informação que, na verdade, não facilita. Traz uma cortina, uma nuvem, uma fumaça escura que não deixa você enxergar. Ao invés de tirar o seu medo, a galera bota mais medo. Para quê? Para você ficar refém dela. Eu não quero que você fique refém de mim. Eu quero que você aprenda comigo e toque o seu próprio negócio. Se você conseguir aprender lá na imersão, vai ser a melhor resposta da vida que eu tive. Vai ser gratuito. Obviamente, eu tenho o meu produto, eu tenho o método PML que eu sigo. Ele é o posicionamento estratégico, movimento de liderança e um lançamento eficaz, um lançamento de sucesso. Então, o que você faz no posicionamento? Você se posiciona de forma estratégica com uma comunicação assertiva. Através dessa comunicação, você gera um movimento na sua comunidade, no seu negócio,
E por fim você faz um lançamento. O que isso acontece? O que isso gera nesse lançamento? Usando essa tríade, esses 3 pilares, você monta um produto ou você estrutura um serviço que atenda toda aquela demanda reprimida que o seu posicionamento gerou. A galera lá atrás focava muito no produto ou no serviço. Elas até tinham um produto bom, elas até tinham um serviço excelente, inquestionável. Se você fosse conversar com quem comprou o produto, com quem comprou o serviço daquela pessoa, era muito bom, era feedback excelente. Só que ela não tinha o marketing, ela não vendia, ela não sabia expor a ideia, ela não tinha um posicionamento estratégico. E aí, muitas ideias que as pessoas têm vão por água abaixo, são soterradas. Por isso que o mercado hoje, no digital, a gente inverte a ordem. E é diferente de uma conta de matemática. No digital, numa matemática, a soma dos resultados não alteram os fatores, isso é um ditado popular. E no digital, a soma, ela altera os fatores. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Se antes a gente tinha produtos e serviços de qualidade, de excelência, e não conseguia vender por não ter um posicionamento estratégico, hoje a gente cria um marketing eficiente, gera uma demanda no mercado, e aí a gente faz um produto ou um serviço que atenda àquela demanda reprimida. Deu para pegar o conceito, a ideia? É basicamente isso. E lá, no dia 25/1, às 20 horas, online, o link está lá na minha bio para você se inscrever, você que não se inscreveu ainda. Tem anúncio rodando, provavelmente você já deve ter caído em algum anúncio, alguma coisa desse gênero. Mas, por incrível que pareça, quando a gente está nesse mercado, a gente começa a entender as métricas e tudo mais. O meu orgânico hoje é muito forte, funciona muito melhor do que os meus anúncios. Por incrível que pareça. E aí também é aquilo, tem gente que gasta milhões e milhões e milhões em tráfego, em anúncio online e não tem resultado. Porque não se posiciona de maneira estratégica. Não gera demanda. E aí as ideias são sempre soterradas. Com isso, você aumenta o seu sentimento de insegurança, porque você acha que falta qualidade técnica aí no seu nicho, e na realidade não falta, você é um exímio profissional. Só que esse sentimento cresce, 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 o seu medo aumenta, você perde a capacidade de administrar o medo no seu dia a dia. Aí lembra do livro que eu falei, do Napoleão Hill, sobre aquele conceito de você ficar cego pelo medo? Aí suas pupilas se fecham. Você não enxerga mais nada. É basicamente isso, pessoal. Hoje era isso que eu queria falar com vocês. Eu estou aguardando vocês, tá? O link tá lá na minha bio. A imersão, o plano digital vai acontecer dia 25 de janeiro. Eu já falei, vai ser ao vivo. Eu vou estar lá com você, eu vou pegar na sua mão. Se você precisar que eu pare, que eu espere, eu paro e eu espero. Eu espero você abrir seu notebook, eu espero você abrir o seu celular. Tudo que eu vou fazer lá vai ser replicável para você. É só você estar lá ao vivo comigo no dia 25/1 às 20 horas e fazer exatamente o que eu vou fazer. Eu vou te mostrar como você vai criar o seu negócio da forma mais segura, da forma mais prática e o melhor, gratuito. Se você não acredita, paga para ver então. Beleza? Galera, obrigado. Boa noite, fiquem com Deus. Daqui 2 dias, hoje é dia 16, dia 18 a gente vai ter outra live. Eu espero que vocês estejam presentes. A gente está mandando ver conteúdo top. A equipe está trabalhando muito bem, está num desempenho assim realmente excepcional. E esse desempenho a gente já conseguiu ver não só nas minhas redes sociais, mas a gente também gerencia outras redes sociais, a gente tem outros contratos
E a gente tem feedback muito bom dos nossos parceiros aí, dos nossos clientes, tá? Queria parabenizar então a equipe e queria dizer mais uma coisa para vocês. Esteja lá ao vivo dia 25 de janeiro. Vai ser ao vivo. É diferente de tudo que você já viu. É diferente daqueles anúncios que você vê a galera prometendo milhões e no final não entregando nada. Vai ter uma oportunidade para você no final. Só que eu preciso que você esteja lá. A gente vai criar o seu negócio. É só você replicar o passo a passo ali. Se você quiser que eu espere, você fala assim, você manda no comentário lá, João, por favor, espera aí 5 minutos que, sei lá, eu não estou conseguindo abrir o link, eu não estou conseguindo ligar meu computador, meu celular tá sem bateria, eu espero. Eu espero porque eu quero que você consiga criar o seu negócio aí também. E vai ser replicável. Então, você vai criar para você e também você vai conseguir criar para vender para alguém. Então, você vai conseguir tanto ter o seu negócio, vender seus produtos ou fazer o negócio para alguém ter o seu negócio ou os seus produtos. Beleza? Então, uma boa noite. Eu espero que vocês estejam lá dia 25 de janeiro. O link está lá na minha bio. Beleza? Obrigado, boa noite, fiquem com Deus.